bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um culto online da nossa igreja nesse domingo, dia 21 de junho. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Nós começamos este culto com uma nota de pesar, uma nota de tristeza, é claro. É porque nesse final de semana, duas famílias da igreja perderam entes queridos. A família de Jucicleide, que perdeu o paizinho dela, e a família de Anderson, que perdeu a sua mãezinha. Nós nos juntamos a esses irmãos, estamos orando, pedindo a graça, pedindo a misericórdia de Deus e crendo que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dirige, o Senhor nos fortalece. A palavra do Senhor, lá em João, capítulo 16, verso 33, quando Jesus diz aos seus discípulos que estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, essa promessa de que Jesus venceu o mundo, essa promessa de que mesmo diante da morte, nós podemos ter esperança. Isso nos anima, isso nos fortalece. Então, receba o nosso carinho, Jucicleide, receba o nosso carinho, Anderson, que Deus fortaleça vocês, que Deus os conforte. E nossa igreja tem orado pedindo a graça de Deus. E somente Ele, nesses momentos, é que pode consolar, é que pode confortar. Mas, do mesmo modo também, nós que nos entristecemos com uns irmãos, nos alegramos com o outro, com a família de Amora e Kildare, que nesse final de semana nasceu Sofia. Que Deus abençoe também vocês, queridos, que Deus os ajude nesse momento agora especial, que Sofia esteja muito bem, com muita saúde e cresça num lar onde será muito amada, com certeza isso. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Essa é a tarefa da Igreja de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, abençoe nesse momento Jucicleide e sua família, abençoe nesse momento Anderson e sua família, Senhor, que perdem entes queridos, pessoas especiais na vida destes. Que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos console. Nós nos entristecemos e choramos até com esses irmãos, Pai. Pedimos a graça, pedimos a misericórdia do Senhor, Pai. Ao mesmo tempo, queremos agradecer pela vida e pela vinda de Sofia, Senhor. Abençoe a Amora, que o Senhor a ajude nesse momento de restabelecimento do nascimento aí de sua filhinha. Kildare também, Senhor, o ajude, que essa criança venha ainda mais a alegrar e abençoar essa família que é bênção na vida da igreja, que é bênção na vida da sua família. Ajude, Senhor, esses irmãos, que o Senhor os proteja lá no Maranhão, que o Senhor os ajude, que o Senhor os guarde, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso culto neste momento, que os nossos louvores, que a mensagem deste culto fale ao coração de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos. Vamos louvar o nome do Senhor com alegria, cantar verdades a respeito do seu nome e celebrar com toda a nossa força. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Vamos agora fazer nosso momento de entrega da nossa vida a Deus, da dedicação daquilo que temos e daquilo que somos ao Senhor. Nesse momento nós simbolicamente também fazemos a entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, da nossa oferta missionária, e sempre estamos incentivando você a trazer a sua oferta, a fazer a sua oferta. A conta da igreja se encontra disponível para que você possa fazer o depósito, a transferência, mas também às terças-feiras nós estamos ali no prédio da igreja, nós estamos dando o nosso expediente das 9 às 17 horas. Se você sentisse a vontade de vir e fazer a sua oferta ali, nós iremos recebê-la em nome de Jesus. Que Deus o ajude na sua dedicação, da dedicação da sua vida, da dedicação da vida da sua família ao Senhor. Amém. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Feche os seus olhos e nós iremos orar ao nosso Deus. Santo e amado Pai, nós te somos gratos, ó Deus, por reconhecer que Tu és o provedor de tudo em nossas vidas, ó Pai, por reconhecer a Tua graça e misericórdia sobre nós, por
por sabermos que Tu continuas em toda e qualquer circunstância ao nosso lado, nos ajudando para que possamos enfrentar da melhor forma os desafios e que possamos em tudo realmente glorificar e exaltar o Teu santo nome. Nesse momento desse culto, ó Pai, nós queremos agradecer por cada um daqueles irmãos que puderam de alguma forma contribuir através dos seus dízimos e ofertas, que Tu continues a abençoá-los e a derramar da Tua graça sobre cada vida que pôde contribuir para o Teu reino. Aqueles que por algum motivo não puderam, ó Pai, nós também intercedemos de maneira muito especial por eles, ó Pai, para que Tu possas de alguma forma abrir janelas e portas de trabalho, ou qualquer que seja a maneira, de acordo com a Tua santa e perfeita vontade, para que eles possam em breve, ó Pai, poder de alguma forma também Te servir através dos seus recursos. Continuamos a Te agradecer, ó Deus, por esse tempo e pedimos nesse momento de maneira especial pela nossa reflexão, que seja um tempo de crescimento na Tua Palavra, que seja um tempo de comunhão contigo, que possamos em tudo reconhecer que Tu tens sido soberano sobre as nossas vidas. Tu tens sido Deus fiel e presente, Emmanuel, Deus conosco em todo o tempo. Por isso nós Te agradecemos e colocamos diante de Ti com humildade e grande verdade de que Tu tens usado e que Tu podes fazê-lo muito mais através daqueles que se dispõem como instrumento nas Tuas mãos. Por isso me coloco nesse momento, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos e que Tu possas falar e trazer reflexão, a reflexão que Tu desejas nessa noite. É assim que eu Te peço por tudo e desde já Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Como os irmãos já sabem, desde o início do mês de junho, nós temos trabalhado alguns textos da Palavra de Deus com base no livro de Romanos, a Carta aos Romanos. Algo que, sem dúvida alguma, é muito precioso aos nossos corações, porque o livro de Romanos é um dos mais profundos teologicamente e, sem dúvida alguma, ao mesmo tempo, ele nos traz ensinamentos muito práticos para a nossa vida cristã. E como já tivemos, inclusive, no início do mês, a primeira mensagem do pastor Cláudio e no domingo passado, do pastor Adriano, nós fomos muito abençoados por essa palavra que eles nos trouxeram. Sem dúvida alguma, um momento de fato de aprofundar-se, na palavra de Deus, na intimidade com o Pai. E hoje eu gostaria que nós refletíssemos um pouco sobre um breve trecho do capítulo 12 de Romanos. E a minha ideia é mais ou menos o seguinte: eu vou ler um trecho um pouquinho maior, mas eu vou me ater às minhas reflexões mais específicas se darão com relação ao versículo também 12, ou seja, nós leremos o capítulo 12 dos versículos 9 a 21, mas o momento da aplicação em si da nossa reflexão, ele se dará no versículo 12. Isso por quê? Porque de alguma forma eu gostaria de motivar os irmãos a meditarem um pouco mais nesse trecho que nós leremos, do 9 ao 21. E dessa forma eu queria que você pudesse estar muito atento ao texto que nós leremos, porque ele é muito direto à nossa vida cristã, ok? Romanos capítulo 12, os versículos de 9 a 21. A palavra de Deus nos diz: as virtudes recomendadas. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem
e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E como eu já havia dito, o versículo que eu quero, meu querido irmão, nessa noite, enfatizar é justamente o versículo 12, onde a palavra de Deus nos diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Confesso que no momento em que o pastor Cláudio comentou comigo que nós iríamos trabalhar um pouco sobre o livro de Romanos, eu já tentei de alguma forma orar e buscar no Senhor um direcionamento para a mensagem e a reflexão que eu teria o privilégio e o prazer de trazer para os irmãos. E um dos primeiros textos que me veio ao ler o livro de Romanos foi justamente esse trecho que eu acabei de enfatizar. Romanos, capítulo 12, verso 12. E é muito interessante como um breve versículo tem tanto a nos dizer. Sem dúvida alguma, essas três ordens desse versículo estão relacionadas entre si. E de maneira muito especial, elas também se relacionam com a nossa vida cristã. E como fundamento, de maneira assim muito sucinta e objetiva, o que eu queria dizer para os irmãos é: ao nos alegrarmos em nossa esperança, conseguiremos ser pacientes nas dificuldades, e é essencial a perseverança na oração, pois desta forma estaremos nutrindo a nossa caminhada cristã diante das dificuldades da vida. Talvez uma das primeiras perguntas que a gente se faça ao se deparar com esse versículo é, quando ele afirma: alegrem-se na esperança, você talvez pergunte: mas que esperança? É interessante que essa palavra esperança em nossa sociedade, ela é muito ligada à questão da possibilidade, algo que pode ou não acontecer. Talvez aquilo que muitas pessoas têm depositado a sua esperança não seja algo concreto, mas quando nós, na palavra do Senhor, lemos esperança, nós temos que ter a convicção de que é algo trazido pelo nosso próprio Deus à nossa vida, através do seu Filho Jesus Cristo, né? E quando nos perguntam, que esperança? Eu queria só trazer uma historinha bem breve aqui para contextualizar isso. É fato que Adão trouxe pecado e morte ao mundo, quando ele pecou. Mas aqueles que creram em Jesus Cristo estão cheios de esperança, pois Cristo reverteu as consequências do pecado de Adão e deu a sua própria vida e justiça para garantir a glória eterna para aqueles que nele creem. Ou seja, quando as pessoas perguntarem, mas que esperança é essa? A esperança que eu e você, como cristãos, nós temos é a esperança de salvação. A esperança das promessas que o Filho de Deus, o nosso Salvador, fez a cada um daqueles que nele creem. E é muito interessante nós pensarmos sobre essa perspectiva, porque aqueles que estão em Cristo possuem uma esperança inabalável, pois sabemos que, em virtude da sua morte substitutiva, temos uma concreta esperança.
a única e verdadeira esperança. E que nada pode nos separar do amor de Cristo, como o texto de Romanos 8, versículos 38 e 39 nos diz. Não apenas nessa circunstância atual, mas por toda a eternidade, a nossa esperança ela é concreta, ela é convicta, ela é certa. E é muito interessante nós pensarmos sobre isso, porque quando eu falo a respeito dessa esperança concreta, eu não me refiro apenas ao período vindouro, ao futuro, à eternidade, mas eu me refiro a essa esperança como motivo de alegria para os nossos dias agora. A nossa alegria deve estar diretamente ligada a essa esperança que Cristo nos traz, a essa esperança que eu e você podemos ter estando plenamente reconciliados com o Pai através de Cristo Jesus. É algo muito profundo, inclusive, que o livro de Romanos vai tratar. Essa reconciliação que nos é possível através do sacrifício de Cristo. Ou seja, não se trata de uma esperança circunstancial, mas é uma esperança de certeza. É uma esperança certa, convicta, desde o agora e para todo sempre. Ou seja, aquele que começou a boa obra em nós, queridos, há de completá-la da maneira mais perfeita possível. E um texto que pode trazer ainda mais clareza ao entendimento dessa esperança, nós encontramos em Hebreus, capítulo 10, os versículos 35 e 36, que nos diz a palavra de Deus: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Que promessa? A promessa de salvação. E a salvação que traz sobre a minha vida e sobre a tua vida a esperança de estar plenamente com Cristo. A segunda ordem que o apóstolo Paulo nos traz é muito objetiva também. Ele diz assim: sejam pacientes na tribulação. Poxa vida, parece até algo contraditório. Como é que alguém pode ser paciente na tribulação? Mas eu queria até trazer para nosso contexto um pequeno ditado que nós temos em nossa cultura, que às vezes afirma assim: porque fulano é pavio curto. Né? Alguém que se esquenta rapidamente ou que fica nervoso rapidamente é alguém que tem pavio curto. Mas eu queria que você pensasse nesse contexto, porque o quão fácil seria ser paciente quando tudo está bem, quando as coisas estão fluindo como planejado. Mas, de fato, o nosso exercício principal é se manter plenamente pacientes e tranquilos quando as coisas estão fora daquilo que a gente esperava que fosse. Sem dúvida alguma, eu vejo que em muitas circunstâncias, esse contexto de tribulações e dificuldades trazem para a minha vida e para a sua vida um exercício de vida cristã, onde através dessas circunstâncias difíceis, eu e você podemos exercitar a nossa paciência e de fato nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. E eu até poderia dizer que o grande objetivo de Deus em muitas dessas circunstâncias é fazer com que eu e você não seja colocado como alguém pavio curto, mas que de fato as pessoas vejam em nós um pavio longo, alguém que tem uma vida de fato que não está pautada apenas nas circunstâncias do dia a dia, mas que tem a sua vida e a sua fé totalmente embasadas naquela esperança que deve nos trazer alegria. A esperança que acabei de mencionar no primeiro ponto desse versículo 12. Ter paciência em tempos de tranquilidade e alegria é uma situação bem diferente do que ter de fato paciência na tribulação. Mas é muito interessante o ensinamento que também o apóstolo Paulo nos traz em Romanos 8:18, quando ele nos diz: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde.
Muitas vezes aquilo que eu e você temos passado hoje, meu irmão, de alguma forma Deus tem nos preparado e até direcionado a nossa vida a um aprendizado para que a gente possa ser ainda mais abençoador na vida das pessoas ao nosso redor. E é muito interessante quando nós pensamos sobre esse contexto de paciência e tribulação, porque eu acredito plenamente que o nosso Deus, em sua soberania, não há nada que possa fugir do seu controle. E é muito interessante que às vezes em meio a essas circunstâncias, eu e você queremos trazer Deus para o nosso contexto. E até em meio a esse contexto de tribulações, às vezes nós acreditamos ou enganadamente nós pensamos que existe algo que seja impossível de resolver, né? Se de fato eu e você temos descansado no nosso Deus, se de fato eu e você temos a cada dia buscado viver para a honra e glória dele, é algo muito importante e interessante que nós não arrastemos Deus para a nossa realidade como seres humanos tão pequenos e limitados, né? A nossa impossibilidade e limitação humana muitas vezes nos levam a duvidar das promessas que o próprio Deus Todo-Poderoso tem feito para a minha vida e para a tua vida. Não queira limitar Deus ou colocá-lo em nosso raio de ações ou limitar as ações de Deus na minha vida e na sua. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que pode transformar toda e qualquer circunstância. Ele é o Deus que, ao inspirar Paulo a escrever, alegrem-se na esperança, ele deseja que eu e você possamos, de fato, estar alegres por saber que aquilo que ele nos prometeu é garantia. Aquilo que ele nos prometeu é certo, é concreto. Deus é especialista em nos surpreender. Essa é uma frase que eu pessoalmente gosto bastante. Aqueles que convivem um pouquinho comigo talvez já tenham até me escutado falar várias vezes essa frase. Porque em algumas circunstâncias da minha vida eu tive o privilégio, e mesmo em meio a tribulações, desfrutar dessa surpreendente graça de Deus em várias circunstâncias. E o texto de Efésios, capítulo 2, os versos de 4 a 6, nos dizem: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse texto é muito profundo porque ele fala que Cristo nos resgatou quando nós estávamos totalmente distantes, quando nós estávamos perdidos nas nossas transgressões, no nosso pecado. E aí a minha pergunta, querido, que eu queria que você pensasse é: será que em meio a essa orientação de Paulo de sermos pacientes nas tribulações, não existe em todo o tempo, como o próprio apóstolo Paulo aqui nos traz, a essência de Cristo conosco, enfrentando essas circunstâncias difíceis? Por isso, a paciência, de fato, é algo que o Espírito Santo vai nos ajudar a desenvolver. Mas eu e você precisamos a cada dia intensificar a nossa comunhão com o Pai. Eu e você precisamos a cada dia intensificar o nosso relacionamento com o nosso Deus. E aí, de maneira muito direta e específica, a gente se dirige para a última ordem que é dada no versículo 12, quando o texto nos diz: perseverem na oração. Perseverança é o oposto de alguém que é inconstante. Ou seja, sejam constantes nas suas orações. Perseverar é ser constante, é de fato ter uma vida de oração, é de fato reconhecer o quanto dependemos de Deus, é de fato reconhecer o quanto somos pequenos e o quanto precisamos da ação do Pai Celeste em nosso favor. E algo que muito me vem à mente quando pensamos em oração é que, sem dúvida, a oração deve ser um alimento
para a nossa vida. E quando eu falo a respeito de alimento, eu estou querendo que você de fato traga a sua realidade de necessidades que você tem, de se alimentar várias vezes por dia. A palavra fala que o rei Davi, em boa parte da sua vida, ele orava 7 vezes ao dia. A Bíblia fala de Daniel, como nós vimos inclusive no mês passado, que durante 3 momentos no seu dia, ele orava buscando a presença do Pai. E de que maneira essa oração ou essas orações têm permeado e feito parte da nossa vida? Por isso, quando eu falo a respeito da oração como alimento, eu queria que você de fato pensasse: quando é que eu e você de fato temos tido fome e sede da comunhão de Deus? Quando é que eu e você temos tido o prazer de estar na presença de Deus, através da leitura da palavra, através de momentos de oração, através de comunhão intensa com o Pai? E algo também que me direciona a pensarmos nesse contexto de alimento é que eu queria até perguntar: em que momentos da nossa vida ficamos sem apetite? Talvez você diga até de maneira assim, brincando com alguém: esse aí nunca para de ter fome, né? Sempre come, parece que não para nunca. Em compensação, existem momentos da nossa vida, principalmente quando nós estamos enfermos por algum motivo, nós perdemos o apetite. E a figura que eu queria que você pensasse, meu irmão, é quantas vezes eu e você não temos tido essa fome e sede da palavra de Deus, de comunhão com o Pai. E será que por conta dessa falta de apetite não existe talvez alguma enfermidade na nossa vida espiritual? Será que talvez em meio a esse contexto eu e você não temos perdido muitas vezes o prazer de orar, o prazer de buscar a Deus verdadeiramente? E eu poderia até afirmar, como base na minha própria experiência cristã, a oração é um excelente indicador da nossa qualidade de vida cristã. Se eu e você não temos tido prazer em buscar a Deus, até como o texto nos fala, né? Que perseverem na oração. Perseverança é algo que está muito ligado a tempos de dificuldade. Perseverança é algo que está muito ligado à minha vida e à sua vida constantemente. Faça sol, faça chuva, durante o dia, durante a noite, que eu e você possamos, através do Santo Espírito de Deus, buscar essa intimidade com o Pai. Que eu e você possamos a cada dia, meu irmão, nos deleitarmos na presença de Deus e sentir prazer em permanecer em oração, em perseverar em oração. E cabe a nós, sem dúvida alguma, perseverar, porque o Senhor sempre cumpre aquilo que promete. O nosso Deus e Pai, Ele cumpre as suas promessas. A gente vê em toda a história da sua palavra, da sua revelação para a nossa vida. Quantas e quantas situações Ele fez uma aliança com o seu povo, Ele fez um acordo com alguns dos seus servos, Ele trouxe alguma palavra específica para os seus servos e de alguma forma o servo por algum motivo desobedeceu, mas o Senhor permaneceu fiel. Que tenhamos paciência, mesmo se estivermos em tribulação, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Essa é a palavra que eu queria trazer para você nessa noite, meu irmão. Que você possa estar buscando a Deus, que você possa se alegrar na esperança, que você possa buscá-lo a cada dia como única e suficiente esperança de vida. Independente das circunstâncias que temos passado, o nosso Deus é fiel para cuidar de nós, para derramar sobre nós da sua graça e misericórdia a cada dia. Uma ótima semana. Deus te abençoe, meu irmão. Estamos encerrando o culto deste domingo. Que Deus abençoe a sua vida no restante da semana, que seja uma semana protegida pelo Senhor. Estamos sempre avisando
para você participar, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, ativar as notificações para que você receba sempre em primeira mão os vídeos quando nós lançarmos, como também seguir-nos lá no Instagram, Instagram da igreja, e sempre nós estamos colocando programações, atividades. O culto de oração é transmitido através do Instagram nas terças-feiras. E talvez a grande pergunta é: pastor, quando vamos voltar? Nós estamos sentando com os diáconos, estamos sentando com a liderança da igreja para planejar como será, quando será e como será a nossa volta. Sabemos que há muitas restrições, há muitos limites e que precisamos nos adequar. Então, eu peço que você ore, eu peço que você também tenha paciência, aguarde. Nós vamos estar durante a semana informando aí nos meios de comunicação da igreja, no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, como também no Instagram, no culto de oração também estaremos dando uma palavra. Enfim, nós estamos nos preparando para esse momento de volta. Muito mais ansioso do que você está, eu, como pastor, e querendo esse retorno, mas queremos fazê-lo com segurança para todos os membros e congregados da nossa igreja. Então, aguarde e, com a graça do Senhor, estaremos voltando às atividades do nosso prédio. Claro, dentro dos limites que as autoridades nos dão. Elas têm essas informações, os médicos, os profissionais de saúde. Então, vamos aguardar para que possamos ter todo o processo de volta sendo bem organizado, tá bem? Então, que Deus abençoe, uma semana de bênçãos da sua vida. Vamos orar, então. Querido Deus, nos abençoe, Senhor. Abençoe-nos nesta semana. Que seja uma semana de paz, uma semana de bênção, Senhor, para a vida de todos nós. Proteja-nos, Senhor. Guarde-nos, Pai. E, ó Senhor, nos ajude, nos dê sabedoria, a liderança da igreja, para que possamos pensar bem o nosso retorno, as condições mínimas necessárias para que possamos retornar às atividades do nosso prédio com segurança. Abençoe-nos, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde a sua vida em nome de Jesus.